Eu sou a encenadora do coletivo Teatro Dodecafônico. Dodecafônico vem do dodecafonismo, que é um movimento da música concreta, onde os elementos da música eles são apresentados, são ordenados de uma maneira não convencional, de modo a formar uma música que ela não é muito palatável. Então, existe essa ideia de ter uma não hierarquia entre os elementos na composição. E a gente considera que essa característica do dodecafonismo tem a ver com o tipo de teatro que a gente faz também. Porque não é uma história que está sendo contada necessariamente, mas é uma sobreposição de elementos da linguagem teatral. Legal falar desse espetáculo Salta. Tem uma relação com o cinema, né? Tem uma inspiração. Sim. Qual é a cineasta argentina? É uma cineasta argentina chamada Lucrécia Martel. E a gente se inspira na poética dela. Então, não é em um filme especificamente, mas em 3 filmes. O Pântano, A Menina Santa e A Mulher Sem Cabeça. E a gente se inspira, de um modo geral, no modo dela criar, no modo dela compor os filmes dela para fazer essa peça chamada Salta, que conta uma outra história, que não é a história de nenhum dos 3 filmes nos quais a gente se inspirou. Legal, tem um conceito de reação, eu estava vendo, Sim. Que acho que tem a ver com o que você está falando agora. Explica pra gente, primeiro, o que é esse conceito de reação? Quando a gente vê geralmente uma adaptação de uma peça, que faça uma adaptação de um filme ou de um livro, uma adaptação ou uma versão é uma maneira que as pessoas transpõem geralmente a história daquele filme ou daquele livro para a linguagem teatral. No nosso caso, a gente busca reagir, então a gente não está contando a mesma história. A gente cria outras cenas que não tem no filme, a gente cria outros mecanismos para responder aquilo que o filme nos inspirou. O filme nos inspira em algumas coisas e a gente cria respostas para o filme. E a gente não traduz o filme da linguagem do cinema para o teatro. É um espaço fora de campo aqui. Então, a gente compôs esse espaço inicialmente pensando nisso, que ele não é uma coxia, ele não é um esconderijo do cenário. A ideia é que justamente ele seja um espaço fora de campo. Então, algumas pessoas enxergam, outras pessoas não enxergam, dependendo de onde elas sentarem. E as ações que se passam aqui, elas podem ser vistas. Então, os atores, eles nunca se escondem totalmente. Eles estão em cena o tempo todo. Interessa a vocês isso? Interessa, né? Porque a gente cria essas camadas de importância. Então, às vezes, o foco está no que está mais próximo da gente, mas tem uma profundidade de campo que revela outras ações, outras figuras. Eu gosto de chamar de encenação, né? Que encenação é uma palavra que vem do francês, mise en scène, que significa dispor no espaço, colocar em cena. E eu aprecio esse termo porque eu acho que ele revela esse jogo de mostrar, de descobrir, de revelar um espaço através de um olhar cênico. E a Lucrécia sabe da gente, ela sabe que a gente está fazendo essa peça. A gente tentou trazê-la, inclusive, para dar um curso e fazer uma conversa, ver a peça com a gente. E a gente ainda está nessa tentativa. Então, assim, quem se interessar por ajudar a gente nessa empreitada de trazer a Lucrécia Martel. Mas ela ficou curiosa, ela quis saber como é que foi. Ela ficou super curiosa, ela está muito interessada, ela está muito aberta, muito disponível para vir. A gente precisa bater as agendas, chegar num momento que a gente consiga realmente trazê-la com financiamento, com verba e, de preferência, com mais uma temporada do Salta. Exato, já é uma excelente desculpa para continuar, não é? Porque aí faz todo sentido ela vir para ver o trabalho que, de certo modo, homenageia a obra dela. Em Salta, que é essa peça que está em cartaz no Sesc Santo Amaro, a primeira cena acontece lá no Solário, que é um espaço ao ar livre. Cada pessoa do público recebe uma caixinha de som e um fone de ouvido e ouve uma história diferente. Então, são 5 histórias que podem estar que são distribuídas para 10 pessoas. Então, são 50 pessoas no público, cada 10 está ouvindo uma história. Durante essa primeira cena toda, o público fica com fone de ouvido, acompanhando as ações dos atores, sendo convidados a uma relação de voyeur com a peça. A partir do momento em que o público entra na sala de espetáculo, aí eles entregam os fones de ouvido e não ficam mais com os fones. Aí toda a sonoridade ela é apresentada
é através dessa audiocenografia, que são vários ruídos distribuídos na sala, com caixas de som em posicionamentos diferentes. É apropriado a gente estar aqui, né? É super apropriado. Essa instalação, né? Essa é uma instalação que acompanha a peça. Antes do público entrar na sala propriamente, ele ouve uma sonoridade aqui, alguns ruídos que fazem referência a uma cena que vai acontecer lá dentro. E no final da peça, quando acaba, todo mundo aplaude e o público sai da sala, ele passando por aqui, ele tem a oportunidade de ouvir os 5 áudios que são distribuídos nos fones lá no início. Então, se você pegou um áudio de um determinado personagem, depois você pode ouvir os outros 4 aqui. Influencia muito para a leitura do espectador que fone que ele pega no início. E pode ser que as pessoas saiam contando histórias diferentes.